dia, meu nome é Gustavo e hoje eu vou apresentar uma TCC que leva o título de Exotic Manifestations of Matter, Low Temperature Physics and Phase Transitions, que foi realizada aqui na Unesp de Rio Claro, sob a orientação do professor Mariano. Primeiro, eu quero passar um outline do que eu pretendo falar nessa apresentação. Eu vou começar introduzindo um pouco sobre baixas temperaturas e as propriedades do hélio e o uso do calor específico na detecção de transições de fase e principalmente também o papel desempenhado pelo Solid State Physics Lab, que é o laboratório que a gente tem aqui na Unesp, no estudo das transições de fase. Posteriormente, eu quero introduzir um estudo mais teórico das transições de fase através da teoria de Landau e de Nernst-Landau, a fim de que a gente consiga entender o aparecimento, a manifestação do mecanismo de Higgs na transição supercondutora. Então, dando uma introdução assim, os objetivos principais, então, é estudar a transição de fase supercondutora, que é uma fase da matéria em que a resistividade do material ela cai drasticamente para valores muito próximos de zero. Então, os objetivos são, através do estudo da transição de fase, entender como nessa transição específica, como nesse contexto específico, surge uma partícula massiva, que é determinada pelo mecanismo de Higgs, além de também entender aspectos teóricos como o Solid State Physics Lab. Falando um pouco sobre o hélio é um elemento amplamente utilizado em criostatos, porque ele tem uma temperatura, principalmente, ele é usado principalmente na forma líquida, porque ele tem uma temperatura crítica muito baixa, então ele consegue ser usado para resfriar uma amostra, quando ele é usado na forma líquida, e ele vai soltar um vapor. Esse vapor ele pode ser bombeado de tal forma que as partículas mais energéticas vão saindo do sistema e as partículas menos energéticas vão permanecendo no sistema, resfriando ele ainda mais. A gente consegue calcular a pressão de vapor acima desse hélio através da equação de Clausius-Clapeyron. A gente chega numa dependência com a temperatura, dependência exponencial com a temperatura, e isso também leva a um poder de resfriamento que também é dependente da exponencial negativa da temperatura. Então esse é um método que ele tem um limite, né? Não dá para resfriar indefinidamente. Mas, falando um pouco sobre, no contexto de baixas temperaturas, a gente tem operações de transição de fase e a gente consegue observar isso através do calor específico. O calor específico em um sólido, ele é dado por duas contribuições principais. A contribuição eletrônica, que é dada por um termo linear, e a contribuição fonônica, que é proporcional ao cubo da temperatura. A contribuição fonônica ela é dada, o calor específico fonônico ele consegue ser atingido através do modelo de Debye. E quando a gente chega a uma transição de fase, de segunda ordem principalmente, como é a transição supercondutora, existe uma descontinuidade no calor específico. Então, você medir o calor específico pode ser usado para detectar a transição de fase se você detecta essa descontinuidade. Falando sobre o laboratório aqui, falando brevemente sobre o laboratório, a gente tem no laboratório um criostato que ele é capaz de atingir temperaturas de até 1.4 Kelvin, um criostato de ciclo fechado de hélio, onde são realizadas medidas de expansão térmica, de constante dielétrica e de polarização elétrica, para citar alguns exemplos. E no laboratório o estudo de transições de fase é muito importante, porque através das amostras, os principais tipos de amostras que tem são da família TMTTF, e essas amostras apresentam um rico diagrama de fases, onde diversas fases da matéria conseguem ser atingidas em baixas temperaturas, de tal forma que muitas propriedades da matéria conseguem ser estudadas através disso. Então, esse estudo dessas propriedades da matéria leva a uma pesquisa fundamental e todos os trabalhos do grupo, de uma forma ou de outra, são pautados nas atividades do laboratório. Então, é muito importante a existência do laboratório. Introduzindo agora a parte teórica de transições de fase, quero começar falando sobre a teoria de Landau, uma teoria que se baseia principalmente numa expansão da energia livre em torno do parâmetro de ordem. O parâmetro de ordem, ele é basicamente, falando brevemente, uma quantidade física que ela define a fase, de tal forma que antes da transição você não tem a expressão desse parâmetro de ordem, e após a transição ele passa a ter um valor finito. Então ela se baseia na expansão da energia livre com relação a esse parâmetro de ordem, e ela descreve transições de fase tanto de primeira ou de segunda ordem, mas falando principalmente nas de segunda ordem, a gente consegue determinar a dependência desse parâmetro de ordem com a temperatura ao minimizar essa energia livre. Quando a gente
toma o mínimo dela, a gente chega nessa dependência aqui. A gente chega nessa dependência com a temperatura do parâmetro de ordem e a gente derivando a energia livre com essa dependência de temperatura, a gente consegue chegar na expressão para a entropia, a gente consegue verificar a continuidade da entropia e com a derivada da entropia a gente consegue observar uma descontinuidade no calor específico, porque quando a temperatura chega na temperatura crítica, o calor específico ele vai ter essa contribuição aqui, vai ter um salto, né? uma descontinuidade. Falando mais assim. E falando sobre o parâmetro de ordem, eu quero introduzir o conceito de um parâmetro de ordem complexo, porque na transição supercondutora é usado um parâmetro de ordem complexo. E esse parâmetro é dado por duas contribuições, uma contribuição real, uma contribuição imaginária, que está escrito como eta1 e eta2. E quando a gente minimiza esse parâmetro de ordem, quando a gente minimiza a energia livre com relação a esse parâmetro de ordem, a gente chega nessa expressão para o parâmetro de ordem, que ele depende de um termo de amplitude, um termo de amplitude e um termo de fase, que basicamente vai medir as contribuições, o tamanho das contribuições de cada componente do parâmetro de ordem. Falando agora, dando um passo adiante, eu quero introduzir agora a teoria de Ginzburg-Landau, porque ela, além de se basear nessa expansão com relação ao parâmetro de ordem, ela adiciona um termo também que está ligado com essa variação espacial do parâmetro de ordem, com uma flutuação do parâmetro de ordem. Então ela adiciona esse gasto energético, adiciona esse termo energético, onde você tem flutuações do parâmetro de ordem. Essas flutuações elas estão confinadas a uma distância de correlação, que basicamente é a distância máxima até onde você consegue, até onde essas flutuações são expressivas. Essa energia de flutuação do parâmetro de ordem é expressiva. Falando mais sobre o parâmetro de ordem, nesse contexto, no contexto da teoria de Ginzburg-Landau, ele é entendido, ele foi proposto como sendo uma função de onda macroscópica. E ele é um parâmetro de ordem complexo, em detrimento a isso. E ele vai ter um termo também de amplitude, que está relacionado com a densidade dos pares eletrônicos. Ela é dita como a função de onda desses pares eletrônicos que participam da supercondutividade, que são os pares de Cooper. E o termo de amplitude está relacionado a essa densidade. E ela vai apresentar esse termo de fase também, que é dado aqui. Ela pode ser entendida como a fase dessa função de onda. E quando a gente está falando no contexto de uma transição de fase, chega a noção de uma quebra de simetria. A gente tem uma quebra de simetria que é dada dessa forma, do chapéu mexicano. E quando a gente tem uma quebra de simetria espontânea dessa forma, surge a noção do teorema de Goldstone, que diz que sempre que existe uma quebra de simetria espontânea, vai existir um modo de vibração associado com essa simetria quebrada, que não vai ter uma massa associada, um modo de vibração não massivo, basicamente. E a gente consegue observar isso, por exemplo, através de uma matriz de massa, dado um potencial que depende do campo, um potencial qualquer que dependa dos campos, a gente consegue determinar isso através de uma matriz de massa, que basicamente é uma entidade matemática que compila como o potencial se curva na direção dos campos. Então ela compila todas essas direções que você vai ter essa curvatura e, portanto, ela vai nos mostrar quais direções são massivas ou não massivas. Quando a gente aplica isso para o potencial do tipo de Ginzburg-Landau, a gente consegue ver que, calculando a matriz de massa, a gente consegue ver que as oscilações de fase, elas não têm uma contribuição massiva, elas não têm uma massa associada a essas flutuações originalmente. Agora, antes de eu começar a adentrar um pouco mais na questão do mecanismo de Higgs acontecendo nessa transição, eu quero introduzir o conceito de uma invariância de calibre, que é algo que vem do eletromagnetismo, onde as equações de Maxwell se mantêm invariantes sobre essas transformações, mas ela também existe um contexto da mecânica quântica, onde, por exemplo, para a equação de Schrödinger, para uma partícula carregada,
que é dado por essa expressão, quando você aplica uma transformação de fase na função de onda, a fim de que essa equação se mantenha invariante, se mantenha igual, transformações dos potenciais têm que ser feitas dessa forma, a fim de que tudo isso funcione. Ela parece primariamente como um recurso matemático, mas ela tem consequências físicas, como a gente vai ver. Voltando agora para a energia livre de Linus por Landau, a gente consegue separar essa energia livre em duas contribuições, uma contribuição das flutuações de fase e uma contribuição das flutuações de amplitude. E com isso a gente consegue montar uma energia, uma ação do sistema. A gente pega principalmente o termo de flutuação de fase porque as flutuações de amplitude, como eu disse, elas estão confinadas na distância de correlação. Então essa energia não vai ficar muito expressiva em grandes escalas de comprimento. Então a gente pega principalmente essas flutuações de fase e a gente consegue montar uma ação levando em conta essa energia das flutuações de fase e uma energia associada com a derivada temporal da fase também. Além de que a gente tem que levar em conta também a contribuição do campo eletromagnético em todo o sistema. Então a gente monta uma ação eletromagnética também. E a gente consegue aplicar os conceitos dessa invariância de calibre para essa fase agora, porque, como eu disse, a função de onda, o parâmetro de ordem na teoria de Linus por Landau, ele é reminiscente dessa função de onda, né? Ele é dito como uma função de onda macroscópica. Então, essa invariância ela sobrevive mesmo em largas escalas, e quando a gente leva isso em conta, a gente consegue reescrever esses potenciais de tal forma que eles englobem essas variações, tanto o potencial vetorial magnético quanto o potencial elétrico. E a gente vai chegar numa ação, então, a gente consegue aplicar isso na ação, e a gente chega numa ação eletromagnética, que vai descrever o campo eletromagnético dentro desse sistema. E nessa ação eletromagnética a gente vai ter um termo a mais, né, que seria esse termo que é reminiscente do supercondutor, que ele é identificado como um termo de massa. E bom, a gente vai... Qual que é o objetivo agora? A gente, a partir dessa ação, derivar uma equação de onda dos potenciais, o potencial vetorial magnético principalmente, através da minimização dessa ação, de tal forma que a gente vai observar o comportamento massivo desses campos, do potencial vetorial magnético. Então, a gente consegue voltar nas equações de Maxwell. Se a gente minimiza a ação com relação ao potencial elétrico, a gente volta na equação na lei de Gauss, do eletromagnetismo. E quando a gente minimiza com relação ao potencial vetorial magnético, a gente volta na equação de Ampère-Maxwell. E a partir dessas duas equações do modo divergente, a gente consegue chegar, portanto, numa equação da continuidade para esse campo eletromagnético, levando em conta a condição de Lorentz para o campo elétrico, que está ligado com essas transformações de calibre. Então a gente consegue reescrever o potencial elétrico em função do potencial vetorial magnético. E com isso, trazendo tudo isso de volta para a equação de Ampère-Maxwell, a gente consegue reescrever ela abrindo esse divergente o divergente do campo magnético. A gente consegue abrir isso em função do potencial vetorial magnético e a gente consegue substituir essa dependência do potencial elétrico em função do potencial vetorial magnético. E com isso a gente vai chegar numa equação de onda que por fim, ela vai descrever como uma onda eletromagnética, como essa onda eletromagnética associada com o potencial vetorial magnético vai se comportar dentro do supercondutor. E a gente propondo uma solução de onda plana, a gente vai chegar numa relação de dispersão, que é uma relação de dispersão associada a um fóton, que está ligado a esse campo, e essa relação de dispersão, ela vai ser dada por esse sistema de energia aqui, e ela tem uma peculiaridade, que é a energia de um fóton, naturalmente, ela
linearmente, ela depende linearmente com o momento dele. Mas agora, dentro de todos esses contextos do supercondutor, nessa relação de dispersão a gente observa que tem esse termo de energia que está ligado a uma massa de repouso. Então, é energia associada com uma partícula massiva. Um fóton, que é uma partícula originalmente massiva, então, ela passa a uma partícula originalmente não massiva, ela passa a incorporar essa massa, ela passa a se comportar como esse objeto massivo, porque surge esse termo na relação de dispersão dela, nessa energia em função do momento. Então, isso é manifestação do mecanismo de Higgs acontecendo, porque, como eu disse, a partícula originalmente não massiva, ela passa a ganhar massa com essas interações desse calibre com a fase do supercondutor. Concluindo, então, o que a gente viu aqui? A gente fez uma revisão, eu fiz uma revisão do trabalho sobre transições de fases do ponto de vista teórico e experimental, de tal forma que foi possível observar o aparecimento de massa associada com um fóton, mesmo do supercondutor, que é característico do mecanismo de Higgs. Eu queria falar que esses estudos que eu fiz nesse trabalho, que foi uma revisão da literatura, mas eu espero que esses estudos possam me ajudar posteriormente em futuros projetos, que eu possa usar esses conhecimentos adquiridos em futuros projetos. E eu queria agradecer a todos aqui presentes e acho que é isso aí. Perfeito, Gustavo. Foi muito elegante para a sua apresentação, viu? Obrigado. Esses tons de preto, azul, ficou muito bom. A gravata, tá? Um estilo clássico, né? Então eu gostaria de proclamar aqui o resultado. A gente conversou. O trabalho, acho que é um alicerce para você continuar seus estudos. Você está aprovado. Parabéns. Por favor, cumprimentar o Gustavo aqui, pessoal.